E eu queria falar sobre isso. O que eu sei sobre Jesus? O que na verdade a gente sabe sobre Jesus? O que na verdade a gente conhece literalmente sobre Jesus e crê e confia na capacidade de Jesus sobre a nossa vida? Abre comigo em Mateus 4,35. Eu até pensei que a Vanessa ia pregar aqui o que eu ia falar hoje, que ela falou uma parte do texto de hoje, sobre Jesus dormindo no barco. Marcos 4,35. Nós vamos ler alguns versículos. E diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Bicho pegando no barco, entrando água no barco, se enchendo os barcos, vendaval. Jesus na polpa lá, tranquilão, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam um com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos, Pai. Te damos graça pela Tua mensagem, te damos graça pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, Senhor. Pai, fala conosco através dessa mensagem, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra, Senhor. Toca nos corações, Senhor. Faz aquilo que eu, humanamente, não posso fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha que poderoso que está acontecendo aqui. Jesus, ele convoca todos os discípulos, bota todo mundo no barco, para atravessar para uma outra margem, para ir para um outro local. Só que a história está dizendo que no meio desse trajeto, vem um vendaval, as ondas começam a subir, aí tão alto que entram e começam a quase submergir os barcos. O desespero dos discípulos é tão grande, que eles vão chamar Jesus desesperados, dizendo: o Senhor não está preocupado com isso? O Senhor não está com medo de que todos venhamos a morrer? E essa palavra, eu quero trazer algumas instruções que tem nessa palavra, que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai trazer à sua memória aquilo que é necessário para a nossa caminhada, para que a gente não seja chamado, como os discípulos foram chamados, covarde. Sabe o que é covarde? É não fazer aquilo que era para você fazer. Quando Jesus chama os discípulos de covarde aqui, Ele está expressamente dizendo: vocês deveriam e poderiam ordenar que a tempestade cessasse, que os ventos cessassem. Amém? Quando Jesus fala de covarde, Ele está nos dizendo que covarde é aquele que não faz o que deveria fazer, deixa para o outro fazer. Então, o que está acontecendo aqui é uma grande instrução de Jesus para os discípulos. Por que para os discípulos? Porque Jesus, ele é aquele mestre que... Alguém já fez isso com os filhos? O filho está subindo ali, você já falou: não sobe, não vai ali. Aí você senta e relaxa, deixa ele subir ali, só para ele tomar um sustinho, cair para... Quem já fez isso aqui com os filhos? Eu já avisei: não, mas deixa ele, olha lá, ó. Jesus vai para o barquinho, vai lá para o fundo, vai descansar na polpa, tranquilo, e vem o vendaval. Jesus, ele está ensinando aos discípulos e a mim. Primeira coisa, não existe aprendizado se não tiver ventos contrários.
Não existe aprendizado se não tiver situações adversas. Jesus queria provocar um grande ensinamento, e eu vou falar isso aqui no final, para eles e para a gente. Mas para termos o ensinamento, para termos o entendimento do ensino, é necessário os ventos contrários. É necessário situações adversas. Alguém aprende aqui só na bonança? Não. Quantos saíram de um processo doloroso com grande aprendizado? Quantos já saíram aqui? De um processo de traição, de um processo de inveja, um processo doloroso, uma situação, um desemprego, mas você saiu dali mais maduro, mais fortalecido, sabendo quem você poderia confiar, como você deveria agir, enfim. Jesus estava ensinando isso. Ninguém aprende só na bonança. É necessário circunstâncias, é necessário processo, é necessário vendaval, é necessário às vezes parecer que vai afundar, para que a gente possa entender algumas coisas que Jesus quer apresentar. E o que Jesus está querendo ensinar aqui? Primeiro, confiar em Jesus, mesmo que ele não esteja aparente. Alguém pegou isso aqui? É muito fácil confiar em Jesus se ele estivesse lá igual o Jack do Titanic. Ah, Jesus está lá na proa do barco, ele está lá, ó, tranquilo, está com a mão levantada. O vento vai sofrer, mas vai acabar. Jesus estava lá na polpa, dormindo. Primeiro ensino que Jesus quer dar para eles e para mim e para você, é que mesmo que aparentemente você não possa estar vendo Jesus, você precisa crer que Ele é contigo na tua embarcação, que Ele é contigo na tua família, que Ele é contigo na tua vida, que Ele é contigo na tua casa. E Ele não garante que o vento não vai soprar, que a água não vai poder chegar, que vai dar o medinho de não. Ele garante que se você não for covarde e tiver fé, existe autoridade já liberada para mim e para você, para mudar circunstâncias. Quantos creem nisso aqui? Que já existe autoridade para você abrir a tua boca, em nome de Jesus, cessa isso, em nome de Jesus, para isso, em nome de Jesus, eu não admito isso mais sobre a minha vida, amém? Já existe liberado para mim e para você isso, e Jesus está dando esse grande ensino, a primeira instrução. E quando eu pedi a Deus a mensagem de hoje, foi muito claro, porque o último versículo dessa passagem diz assim: os discípulos ficaram terrivelmente assustados, tomados de pavor, e eles comentavam um com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem está falando isso aqui, quem está comentando são os discípulos. Não é ninguém que conheceu Jesus em cima da hora, não é ninguém que entrou no barco, não. São os discípulos que estavam acostumados a ver Jesus curando, a ver Jesus ressuscitando mortos, a ver Jesus curando lepra. Só que eles ainda não tinham entendimento da capacidade de Jesus, da autoridade de Jesus. E por isso que eu estou te perguntando, e comecei iniciando falando sobre isso: será que você sabe realmente quem é Jesus? O que Ele pode fazer? Porque às vezes a gente limita a capacidade de Jesus operar. Ontem, uma pessoa depois da célula me chamou e pediu umas dúvidas: pastor, eu não sei se devo pedir a Deus isso, eu acho que eu não sou digno de pedir a Deus isso. Às vezes eu estava numa dúvida esses dias de saber qual faculdade que eu ia, eu não tinha. Eu falei: cara, Deus é teu pai. Você sabe que eu fico todo feliz quando o Davizinho me chama: pai, e aí, estou legal minha roupa? Eu fico todo feliz como pai quando um filho me pergunta mínimos detalhes, amém? Quem é pai aqui sabe. Nossa, lá, meu filho tem zelo pela minha decisão, pela minha opinião. Então nós, como filhos, temos todo o direito de chegar ao pai: pai, me dá um sinal sobre isso que eu vou fazer. Pai, me dá uma direção sobre isso que eu vou fazer. Isso também é um link de relacionamento, de intimidade com Deus, com o nosso Pai. Mas que Jesus está ensinando aqui para eles? O que Jesus está ensinando aqui para eles? Ei, vocês me conheciam só de curar doentes, e agora vocês precisam ter um nível maior de entendimento, que existe autoridade para que o vento cesse e o mar cesse, em nome de Jesus. Igreja, a gente precisa entender
que o seu Deus, o meu Deus, o Deus que você vem congregar na igreja, o Deus que você adora na sua casa, Ele tem autoridade para mudar qualquer circunstância. Alguém está entendendo isso aqui? Eu não sei qual é a tua circunstância, eu quero que você entenda nessa noite, que o teu Deus, o nosso Deus, aquele que já está na casa, Ele tem autoridade para mudar qualquer circunstância. Lógico, o que, pastor? Que Ele só vai mudar aquilo que é impossível para o homem. Procurar um emprego é com você. Tratar melhor a sua esposa ou tratar melhor o seu marido é com você. Amém? Deus vai fazer o que é impossível para o homem. O que é possível para o homem fazer, aí a gente precisa tratar nossas emoções, melhorar nosso relacionamento, nos capacitar mais para poder melhorar as nossas finanças. Tudo isso é dever nosso. Deus não vai quebrar algo que Ele liberou sabedoria para o homem buscar. Amém? Entendido até aqui? Mas os discípulos estão questionando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Impressionante que são os discípulos que estão perguntando isso. Eu quero, em nome de Jesus, que não tenha dúvida na tua vida do que Jesus pode fazer na tua história, do que Jesus pode fazer na tua família, do que Deus pode mudar a partir de hoje na tua vida. Não existe processo. Jesus não falou para eles: a gente vai ter que esperar porque esse vento é um vento sudoeste, ele vai ter que demorar umas 8 horas para passar, vamos segurar um pouquinho aí, o barco não vai afundar não. Uma palavra muda tudo. Essa noite nós precisamos aqui confiar que Deus pode soltar uma palavra e mudar totalmente a nossa circunstância, que mudar totalmente o vento contrário, mudar totalmente aquilo que vinha para tentar nos afogar, vinha para tentar nos impedir de chegar ao outro lado. Amém? Mas tem muito ensinamento nessa passagem. Primeiro, foi a gente entender que na bonança nós não aprendemos praticamente nada. Mas outra coisa que eu quero que você entenda: por que Jesus reuniu todos os discípulos, botou num barco para atravessar do outro lado, passou por um vendaval, fez com que o vendaval parasse, fez com que o mar se aquietasse? Para quê? O que Jesus queria ensinar para os discípulos e para mim e para você ao chegar do outro lado? Quem sabe o que tinha do outro lado? O que era? Vamos lá, gente. Quem está vindo na escola bíblica aí? Do outro lado existia os gadarenos. Vamos lá, Marcos 5:1, abre comigo lá. Vamos ler o primeiro versículo só para a gente entender. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. E esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estrelhaçava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu, atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Vamos dar uma paradinha aqui. Pastor, quer dizer que Jesus reuniu todos os discípulos, botou num barco, pegou vendaval, pegou o mar revoltado, por causa de um imundo? Por causa de alguém que se cortava, alguém que andava nu pelos sepulcros, alguém que o pessoal queria ver morto? Jesus, ele está dando um grande ensino para mim, para você, para os discípulos, que uma vida para Jesus é muito valiosa. Jesus está dando um grande ensino, que uma vida improvável, transformada, é o maior testemunho do Evangelho de Cristo. Às vezes a gente está achando que Jesus quer investir naquele cara top,
A gente está achando que Jesus quer investir somente naquele cara, naquela mulher top, naquele empresário. Não, 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 não. Jesus quer investir nos perdidos, porque um perdido, tendo a vida transformada, é a maior propaganda do Evangelho de Cristo. O improvável, conhecendo Jesus e tendo a vida transformada, é a maior propaganda. Cristo é real na minha vida. Cristo entrou na minha história. Cristo mudou a minha vida. Mas que louco isso, quer dizer que Jesus botou todo mundo no barco por causa de um imundo, por causa de um endemoniado? Quando o endemoniado vê Jesus, ele se ajoelha aos pés de Cristo e pergunta: Filho de Deus, não me atormente. O diabo já sabe que Jesus tem autoridade sobre os demônios. O diabo já sabe que não há resistência. Só que a cidade dos Gadarenos, a cidade onde estava esse endemoniado, é algo que me questionou muito, eu estudando essas passagens, porque às vezes não a gente como igreja, mas às vezes a população gosta de ter um endemoniado para mostrar, olha ali é a coisa ruim. Às vezes a gente gosta de ter a ovelha negra da família para dizer, é ele que não presta, eu sou o bonzinho, sou lá para... Às vezes a sociedade quer ter pessoas, manter pessoas cativas, pessoas endemoniadas, pessoas problemáticas, para mostrar, olha ali, ó, eu sou do bem, eu sou o bom. E a história diz que Jesus foi ali e conseguiu libertar um endemoniado. Só que, se você entrar, eu não vou entrar na história por completo, mas o que acontece? Jesus, ele expulsa aqueles demônios. Os demônios vão para os porcos. Alguém já leu isso? Só para eu não ter que ler aqui, para a gente adiantar. Cerca de 2.000 porcos. Os demônios saem daquele homem, o homem é liberto, vai para os porcos ficam atormentados, e existia como se fosse um precipício, e os porcos pulam do precipício ao mar, e ali morrem praticamente 2.000 porcos. E qual é o X da questão? Que houve um reboliço na cidade, mas não por aquele que andava nu e não andava mais, não por aquele que andava se cortando e estava curado, não por aquele que andava acorrentado e hoje estava livre, mas porque 2.000 porcos foram mortos. O que eu quero trazer à reflexão da igreja é: será que realmente estamos preocupados com os endemoniados que precisam ser curados? Será que realmente a preocupação da igreja, a preocupação de nós evangélicos é em transformar um endemoniado? Ou nós estamos preocupados com porcos, com coisas, com necessidades e com dinheiro, com status e com... A cidade toda ficou lamentando mais a perda dos porcos do que a cura do endemoniado. Olha que o versículo vai enfatizar quem era esse endemoniado. Não era qualquer endemoniado, era um endemoniado conhecido. Ele tumultuava a cidade, ninguém chegava perto. Já tentaram acorrentar e nem as correntes seguravam. Era alguém que tinha uma má fama na cidade. Nem sempre a sociedade quer ver alguém curado. Nem sempre a sociedade quer ver alguém transformado. Na verdade, Jesus conseguiu curar aquele endemoniado, mas não conseguiu curar todos os fariseus daquela cidade. Aliás, os fariseus perseguiram Jesus, e ele teve que, para não conflitar, ele teve que bater por retirada daquela cidade. E a minha pergunta nessa noite é: será que nós como cristãos estamos mais preocupados em procurar perdidos, como a história do Emerson, como outras histórias, como tantas outras histórias que a gente vê? Ou nós estamos preocupados somente em coisas? Não posso perder isso. Não vou dar minha roupa para ele. Não vou isso. Na verdade, existiam muito mais endemoniados naquela cidade do que aquele gadareno. Mas Jesus queria mostrar para mim e para você que ele entra num barco, que ele leva os discípulos, que ele passa por tempestade, ele passa por vendaval, para buscar um perdido, para que a gente possa entender o valor de uma vida para Cristo.
Deus, Ele se importa comigo e com você. Deus, Ele paga o preço que for para nos resgatar, para transformar a nossa vida. Aliás, a maior propaganda do Evangelho de Cristo é uma vida transformada. É um improvável tornando público que Jesus pode transformar as coisas. Jesus pode mudar as circunstâncias. Jesus mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. Eu andava acorrentado, eu era preso, eu era mal visto, mas Jesus me libertou. E olha que interessante, aquele ex-endemoniado, ele quer seguir Jesus. Ele, não, eu quero estar junto, eu quero caminhar com os discípulos agora. Jesus fala assim, não. Você vai voltar para a cidade e vai pregar, falar do evangelho lá. O que Jesus está ensinando aqui? Aqueles que te viram acorrentado, aqueles que te viram aprisionado, aqueles que te viram como antes, vão ter que ver a tua vida transformada. Vão ter que receber transformação através da tua vida. Amém? Porque Jesus entrou naquele barco e deitou e repousou, porque ele sabia que estava por vir uma grande lição para a humanidade, o valor de uma vida, o valor de um perdido para Jesus. E Jesus estava mostrando para os discípulos, ei, faça o esforço que for, passe pela circunstância que for, para transformar uma vida, para libertar um perdido, para curar um enfermo, para libertar um endemoniado, amém? E às vezes você e eu passamos por pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço, mas a gente está preocupado porque a gente está cheiroso, passamos perfume, não posso encostar, pastor. Ai, não posso. Nós estamos sempre preocupados com as coisas e Jesus está sempre preocupado com pessoas. E sabe o que é o mais bonito disso tudo? É que até hoje, Jesus faz o que for para te resgatar e para me resgatar. Quantas vezes for preciso. Ah, pastor, mas eu pequei muito, eu errei muito. Ei, Jesus vai estar sempre de braços abertos. Jesus vai estar sempre querendo te buscar. Qual o problema disso tudo? É que eu não sei se, quando o seu dia chegar, ou quando o meu dia chegar, você vai ter tempo hábil de vida ao arrependimento. Às vezes alguém questiona assim, ah, pastor, mas aquele bandido na cruz, ele foi para o céu. Sorte dele, de Jesus estar ali do lado dele, ele ter tempo de falar com Jesus. Mas e se o seu dia chegar e você não tiver nem tempo de ter um diálogo de arrependimento? Você vai pagar para ver por isso? É melhor você caminhar com a certeza da tua salvação. É melhor caminharmos com a convicção que quando o meu dia chegar, o teu dia chegar, estaremos com Ele lá na glória. Jesus foi capaz de expulsar o demônio daquele gadareno, mas não dos fariseus da região. Eu botei aqui porque para Jesus a vida humana é mais importante do que porcos e a vida do homem não consiste nos muitos bens que ele possui. A cidade queria o processo natural de volta. A cidade queria, na verdade, aquele gadareno. Sabe por quê? Porque endemoniados incubados passam como santos, apresentando endemoniados. Tem muitos endemoniados, perdão aí, porque às vezes eu vejo cada coisa. E infelizmente estão entrando até em muitas igrejas, porque tem muito endemoniado incubado, mostrando endemoniados lá fora, porque se sentem mais santos aqui dentro. Amém? Então abra teu coração, irmãos, para ser agente de transformação. Deus, usa a minha vida para resgatar perdidos. Mas pastor, eu sou tão perdido quanto. Ei, você entrou na casa de Deus, Deus está nesse lugar. Se há um perdido aqui nessa noite, é contigo que Deus quer transformar, é a tua história que Deus quer mudar, para fazer como tantos outros. Ei, anuncia o evangelho, fala do meu amor, ide por todo mundo, fala que Jesus é o teu Senhor, mostra o que eu fiz. A cidade queria o processo de volta, mas Jesus queria mostrar que quando Jesus chega na vida de alguém, nunca mais a vida pode ser a mesma. Quando Jesus chega, nunca mais podemos ser a mesma pessoa. Jesus chegou. Por isso que quando o gadareno foi libertado, Jesus falou para ele voltar para o lugar da onde as pessoas tinham visto mal. Eu quero declarar sobre a tua vida, quem viu você no passado vai ter que prestigiar o agir de Deus na tua vida. Quem viu você no teu passado, aliás, tem gente que gosta de ficar lembrando do teu passado, tem gente que tem inveja e quer te lembrar do teu passado, e aí, vai fazer aquilo de novo? E aí, você é o fulano de tal, lembra daquilo, agora você é crente.
Tem gente que quer ficar te trazendo para o passado, mas Jesus é o único que quer te levar para o futuro. Jesus é o único que conhece o teu futuro. Jesus é o único que desenhou o teu futuro, que tem um retrato do teu futuro. Amém? Por isso que Ele investe em mim e você. Se Jesus não investisse na minha vida, se Jesus não investisse na tua vida, nós não éramos nem dignos de estar aqui na casa dele, amém? Nem de falarmos de que somos filhos de Deus. Se Jesus atravessa de barco com os discípulos diante de um vendaval, só para curar um endemoniado, irmãos. Outra coisa que a gente precisa entender nessa noite, e aqui já vou partindo para o final. Jesus, Ele é o mesmo que com uma palavra acalma os ventos, acalma o mar, mas Ele é o mesmo que atravessa um barco, passa pelo vendaval, passa pelo mar revoltado, para expulsar um demônio, para curar uma vida. É o mesmo Jesus. O que eu quero te dizer nessa noite? Jesus trouxe eu e você aqui nessa noite, para dizer que essa noite vai ser uma noite de cura sobre a tua vida. Seja lá o que for que precisa ser transformado, nós não sairemos daqui, dessa noite. Você que está ouvindo essa mensagem, se você chegou até aqui nessa mensagem, se você está escutando até esse ponto, é contigo que Jesus quer mudar a história. É com a tua vida que Jesus quer mudar. Aliás, eu estava falando ontem, que não importa se você não acredita na história de Jesus. Não importa se você não crê na história que o pastor falou, na história de Jesus. Para Jesus não importa, a história não muda. Mas se tu creres, a tua história muda. Se você confiar, a tua história muda. Essa é a vida cristã. Essa é a vontade, esse é o desejo, essa é a esperança que eu tenho todo dia de preparar as mensagens, de acordar agradecendo a Deus, de vir para o nosso culto, de entoar louvores ao Senhor, de escutar tantos testemunhos. Hoje a gente viu mais uma menina indo para casa, que estava doente, foi para casa, a igreja orando, foi para casa. Tantos testemunhos estamos vendo, acompanhando, onde Deus continua sendo Deus, onde Deus continua não medindo esforços para curar, para transformar, para mudar a realidade, para mudar as circunstâncias. Mas de quem, pastor? Daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que creiam que essa noite é uma noite que Jesus vai fazer aquilo que até hoje você com as suas forças humanas não conseguiu fazer. Deixa Jesus te tocar, deixa Jesus mudar a tua história, deixa Jesus entrar nessa história aí, deixa mudar essas circunstâncias, deixa Jesus liberar uma palavra sobre a tua vida e mudar totalmente. O que eu quero que você entenda nessa noite: você não tem noção quem é Jesus na tua vida ainda. Você não tem a dimensão do que Ele pode fazer na tua história. Você não tem a dimensão dos projetos que Ele tem para a tua vida, para a tua história. Você não tem ainda a dimensão do futuro glorioso que Ele tem para a tua vida. E para viver o futuro glorioso, você precisa mergulhar no espiritual. Você precisa mergulhar na fé. Você precisa confiar que Jesus está contigo. Você precisa confiar. Assim como Jesus disse para aquele: ei, vocês não têm fé. Vocês estão achando que eu no barco, o barco vai afundar? Vocês estão achando que se eu dei uma palavra para chegarmos até o outro lado, o barco vai parar no meio do caminho? Presta atenção, igreja. Por que você duvidou? Por que você teve medo desse ano? Por que você questionou algumas coisas esse ano? Se Deus já não te deu uma palavra, se você não tem a convicção que Deus é contigo, Deus é com a tua família, se Deus já te guardou tantas vezes, tem coisas muito piores que Deus já te mostrou e Deus já fez na tua vida, tem circunstâncias que Deus já fez na tua vida muito pior do que você está vivendo, e você está com medinho agora. Por isso que Jesus chama aqueles discípulos de covardes. Vocês me viram fazendo tantos milagres e tem medo de um barco afundar? Igreja, vocês já viram Deus fazer muitos milagres na tua família. Vocês já viram Deus trazer muito livramento na história de vocês. Estão com pouca fé por quê? Se Ele continua sendo Deus, se Ele continua no barco. Pastor, não estou vendo. Ei, você pode não estar vendo, mas a presença dEle é real na tua vida. Eles poderiam não estar vendo Jesus lá na proa, mas Ele estava no barco. A palavra de Deus para você e para mim nessa noite é: confia que Ele é contigo. Ainda que você não esteja vendo, tenha a convicção que a presença dEle é real na tua vida. Ainda que você não esteja vendo, a palavra que de Jesus diz para Tomé é: ei Tomé, feliz são aqueles que creram sem ver. Para de pedir para Deus mostrar algo para você crer nele.
Uma vida cristã não funciona assim. Você dá um passo sem ver o chão, Deus coloca o chão. Uma vida cristã não funciona, Deus, se você realmente fizer isso, botar o dinheiro na minha conta, vem aí, eu vou dar o testemunho. Não. Deus precisa que você seja o coautor do milagre que Ele quer fazer na tua vida. Deus precisa que você seja o ativador do milagre que Deus quer fazer na tua história. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Por isso que Ele colocou um pastor aqui com ousadia para dizer: ei, precisamos caminhar por fé, não pelo que estamos vendo. As circunstâncias podem estar totalmente avessas. Pode parecer que o barco vai afundar. Mas pastor, olha aqui, está ventando, olha isso, olha o tamanho das ondas. Você pode mostrar tantos argumentos, tantas coisas, mas se Jesus liberar uma palavra para a tua vida, o vendaval cessa. Se Jesus liberar uma palavra para a tua história, a tempestade acalma. Olha isso aqui. Então, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Pode parecer muito louco o vento e o mar obedecer à voz de alguém, mas o vento e o mar obedecem à voz do Criador, porque eu e você, como criação, não obedecemos à voz de Deus muitas vezes. Porque eu e você, como sendo criatura do Criador, não obedecemos à voz de Deus por muitas vezes na nossa vida. Mas eu creio que essa é uma noite de nós mudarmos totalmente, de nós intensificarmos totalmente a nossa vida espiritual com Deus, nos colocarmos literalmente aos pés de Jesus, colocar a nossa vida totalmente nas mãos dele, de quem pode fazer, de quem pode dar ordem às circunstâncias e mudar tudo.